Boa noite novamente, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Então, hoje entramos na aula 8. Só relembrando, na aula passada ficou a tarefinha para vocês responderem no fórum. Então, 3 exercícios. Primeiro, perguntava qual é o significado físico do fator de compressibilidade. Então, por ser muito simples, o uso da equação dos gases ele é muito conveniente. A gente pode usar porque é fácil de aplicar. No entanto, os gases se desviam significativamente do comportamento de gás ideal quando eles estão próximos à região de saturação e do ponto crítico, ou seja, quando eles tendem a querer mudar de fase. Esse desvio do comportamento a uma determinada temperatura e pressão pode ser calculado com precisão por meio desse fator de correção, que é chamado de fator de compressibilidade. Questão 2. Como são definidas a pressão reduzida e temperatura reduzida? Então, os gases se comportam de modo diferente dependendo da temperatura e pressão que eles estão atuando, né? Entretanto, eles se comportam de modo muito parecido quando as temperaturas e pressões são normalizadas em relação à temperatura e pressão crítica. A normalização, nesse caso, é feita pela determinação da pressão e temperatura reduzida, que consiste na divisão entre a pressão dada, ou seja, a pressão do exercício, e a pressão crítica tabelada. O mesmo caso a gente faz para a temperatura. Eu pego o valor de temperatura dado pelo exercício e divido pela temperatura crítica tabelada. Fazendo essa divisão, eu consigo encontrar os valores de pressão reduzida e temperatura reduzida. E o 3 falava sobre o cálculo do erro percentual em que se ocorre ao tratar o dióxido de carbono a 5 megapascal e 25 graus Celsius como um gás ideal. Então, nesse exercício, a gente precisa calcular as propriedades nestas condições de pressão e temperatura. Então, a pressão vai ser 5 megapascal, ou 5 vezes 10 a sexta pascal, e a temperatura 25 graus Celsius, transformando para graus Kelvin, dá 298. Então, eu calculo qualquer uma das propriedades usando a equação do gás ideal. A mais simples de calcular nesse caso é o volume específico, lembram que é o volume por massa? Então, eu conseguia calcular o volume específico usando esse valor de pressão, esse valor de temperatura, o valor da constante do dióxido de carbono eu consigo encontrar na tabela A1. E para comparar com o valor mais próximo do real, eu posso utilizar o diagrama de compressibilidade. Meu erro relativo deu bem alto, deu próximo a 40%. Por quê? Porque eu utilizei os valores de pressão e temperatura bem próximos aos valores críticos. Então, isso me dá um erro maior. Por isso que é importante saber utilizar esse fator de compressibilidade, que me dá um fator de correção. Tranquilo? Então, agora, entrando no capítulo 4 do CENGEL, vamos falar sobre a análise da energia dos sistemas fechados. Lembrando que a nossa prova vai consistir dos capítulos de 1 a 5. Então, já estamos bem avançados no conteúdo. Então, acredito que hoje e amanhã vamos ver o capítulo 4. Na próxima semana já iniciamos o capítulo 5 e daí vamos para os exercícios de revisão. Para vocês estudarem, façam todos os exercícios propostos em sala e façam os que nós resolvemos também na sala e durante as aulas. Tranquilo? Então, entrando na definição de trabalho de uma fronteira móvel. Então, o trabalho nós já vimos o que é. Ele é encontrado em diversos sistemas. Então, quando eu tenho algum calor, alguma coisa atuando no meu sistema e faz com que esse sistema, essa fronteira do sistema se movimente, eu digo que eu tenho um trabalho. No caso ali de motor de automóvel, por exemplo, durante a expansão de gás de combustão, essa expansão vai forçar o pistão a se mover, que vai fazer o girabrequim girar. Então, isso daqui se chama trabalho de fronteira. A pressão inicial do gás é dada por P, o volume é o V grandão, que vocês já viram, não confundam com o volume específico, e a área de seção transversal do pistão é A.
Se o pistão se deslocar em uma distância ds, então a partir do início até o fim do deslocamento eu tenho uma distância ds em quase equilíbrio, o trabalho realizado nesse processo vai ser, lembram lá a equação fundamental do trabalho, força vezes deslocamento. A minha força em função da minha pressão exercida, eu posso calcular na forma de pressão vezes área. Então, lembro que a pressão é força sobre área. Se eu isolar a força, eu tenho pressão vezes a área, vezes o deslocamento. E se eu multiplicar esse deslocamento pela área, ele vai me dar a variação total de volume, porque a área vai ser a área da base vezes a altura, vai me dar um volume. Então, eu consigo alterar essa equação aqui como P de V. É muito chamado dessa forma o trabalho de fronteira. Lembrando que o P é a pressão absoluta, não a manométrica, é sempre quando o referencial é o vácuo e é sempre positiva. E a variação de volume pode ser positiva ou negativa durante o processo de expansão. Ela é positiva, durante o processo de compressão ela é negativa. Então, o que vai me determinar o sinal desse trabalho vai ser justamente a minha variação de volume. O trabalho de fronteira total realizado durante o processo de movimento do pistão, então, vai ser a soma de todos os trabalhos. Então, como que eu faço para fazer essas somas? Eu uso uma integral, que me dá a posição final menos a inicial. O que está variando aqui é o volume, né, no caso. O processo de expansão em quase equilíbrio é mostrado nesse diagrama aqui, por exemplo. Então, vocês percebem que aqui eu tenho uma curva de variação de pressão em função de volume, e isso daqui é em função do trabalho de fronteira realizado no meu sistema. A área total dessa curva, ela vai ser obtida pelas integrações do dA, né, a variação de área, ou eu posso usar a equação em função da pressão e a variação de volume, que também me indicam essa área. Então, são duas formas de calcular, ou a partir da área embaixo do gráfico, ou pela pressão e o volume. Se eu tiver só o gráfico, eu consigo calcular o trabalho. Se eu tiver só os dados do exercício como pressão e volume, eu também consigo calcular. Então, aqui está me mostrando as duas formas diferentes e relacionando elas. Um gás ele pode seguir diversas trajetórias. Então, quando ele expande, quando ele retrai de um estado 1 para o estado 2. Em geral, cada trajetória ela vai ter uma área diferente embaixo dela. Então, percebam, eu posso ter a trajetória A, B ou a C. Cada uma tem uma área diferente, porque elas são curvas diferenciadas. Então, aqui os valores para o A, como a área é maior, meu trabalho de fronteira é maior. A B, minha área vai ser menor, então minha curva, meu trabalho vai ter um valor menor e a C menor ainda. Então, esse valor pode ser calculado em função dessa variação de área. Se eu tiver um ciclo, então o ciclo ele vai produzir um trabalho líquido. E esse trabalho líquido vai depender da trajetória. Então, percebo que a trajetória A, se eu considerar o comprimento aqui, vai ser uma linha maior que a trajetória B. Então, por ser um valor maior, o meu trabalho líquido vai ser positivo, porque a minha expansão foi maior do que a minha compressão. A diferença entre esses dois trabalhos vai me dizer qual que é o valor trabalho total. E o valor do trabalho aqui está indicado pela minha área colorida. Isso daqui que eu vou calcular em um ciclo. E a gente também pode generalizar essa equação do trabalho, expressando a partir de uma pressão na face interna do pistão. Então, esse trabalho F aqui indica a quantidade de energia transferida. E ela vai ser um somatório de todos os trabalhos que ocorrem no meu sistema. Então, aqui no caso, generalizando, a minha energia transferida vai ser a soma do trabalho do atrito, o trabalho atmosférico e o trabalho do virabrequim, certo? Então, aqui eu vou ter que fazer essa soma e integrar. É claro que o trabalho usado para superar o atrito aparece como aquecimento. Então, a gente precisa muitas vezes
identificar de onde que vem esse trabalho e no que ele se transforma. Da mesma forma, a energia transferida através do virabrequim é transferida a outros componentes para a realização de certas funções. Então, observem que a energia transferida pelo sistema na forma de trabalho deve ser igual à soma das energias entregues ao virabrequim, à atmosfera e para superar o atrito. Então, esse uso dessa equação ela não é limitado a processos só de quase equilíbrio, como os exemplos que eu mostrei para vocês anteriormente são considerados quase equilíbrio, mas ela também pode ser utilizada para sólido e líquido. Rapidamente mostrando aqui alguns exemplos. Então, aqui, como que vai vir o exercício para esse assunto. O exemplo 4.1 fala sobre o trabalho de fronteira para um processo de volume constante. Então, eu tenho um tanque rígido, ou seja, ele não aumenta, não diminui de volume, que contém ar a 500 kPa e 150 graus Celsius. Como resultado da transferência de calor para a vizinhança, a temperatura e a pressão interna do tanque caem para 65 graus Celsius e 400 kPa. Determine o trabalho de fronteira realizado nesse processo. Então, a solução me diz que o ar de um tanque rígido é resfriado e a pressão e a temperatura vão cair. Então, vou utilizar a equação do trabalho de fronteira. Então, é aquela equação que a gente deduziu anteriormente em função da pressão e a variação de volume. Percebam aqui pelo esquema que o meu volume ele não muda por ser um tanque rígido. O que muda é a pressão e a temperatura. Então, se eu não tenho variação de volume, a variação de volume vai ser zero. Qualquer coisa multiplicado por zero se torna zero. Então, eu não tenho deslocamento de fronteira. Então, eu não tenho trabalho. Então, isso já era esperado, porque o tanque rígido tem volume constante. Portanto, nenhum trabalho de fronteira é realizado durante esse processo. Simples, né? Outro exemplo fala sobre trabalho de fronteira para um processo de pressão constante. Então, aqui eu tenho um arranjo, pistão cilindro sem atrito, com 10 libra-massa de vapor. Então, já identificamos aqui as unidades como do sistema em inglês. A 60 pSa e 320 graus Fahrenheit. O calor é transferido para o vapor até que a temperatura atinja 400 graus Fahrenheit. Então, teve um aumento de temperatura. Considerando que o pistão não está preso a um eixo e sua massa é constante, determina o trabalho realizado pelo vapor nesse processo. Então, aqui eu tenho o desenho esquemático e tenho aqui o diagrama mostrando a variação da pressão em função do volume. Novamente, ele quer o trabalho. A solução me pede o vapor em um arranjo de pistão que é aquecido e a temperatura aumenta a uma pressão constante. Então, analisando o exercício, eu vou pegar a equação do trabalho, que me diz que eu tenho uma pressão em função da variação de volume. A minha pressão ela vai ser constante, então ela não vai mudar, ela não vai se alterar durante a integração. Ela vai ser um valor fixo. E eu chamei aqui, o meu exercício chamou de P0, já que é fixo, vou chamar de P0, que é a pressão inicial. O que vai variar é o volume, que vai alterar do volume 1 para o volume 2. Percebam que ele integrou, né? Vai ficar o P0, que é a constante, ele sai da integral. Daí, o que está variando é o volume 2 menos o volume 1 na integral. E aqui ele alterou de volume para volume específico. Percebam que aqui tem a massa. Lembram que o volume específico é o volume pela massa. Então, substituindo, isolando o volume total, eu consigo substituir por volume específico vezes massa. Então, dessa equação aqui. Ele fez essa substituição. Por que ele fez a substituição? Porque eu não tenho nenhum valor de volume. E o volume específico é um valor tabelado. Então, lembram lá na tabela A6, aqui ele usa 6E por causa da unidade do sistema inglês. Vocês podem ir lá na tabela de propriedade, identificar para essa pressão e temperatura qual que vai ser o volume específico. Então, o volume específico em 1 tem uma temperatura de 320 e no volume específico 2 uma temperatura de 400 graus.
Daí aqui altera a pressão, é a mesma, né? Então só altera a temperatura, mas vai variar o volume específico. Conseguiram entender? Então, lá da tabela dos valores correspondentes do volume específico para cada uma das temperaturas, eu consigo determinar esse valor inicial e final e substituir na equação. Então, quais são os dados que eu tenho? A massa, ele me dá, a pressão, ele me dá é constante, a variação de volume eu descobri pela tabela. Fazendo o cálculo, eu tenho esse valor de trabalho acontecendo. Tranquilo? Mais um exemplo sobre compressão isotérmica. Então, quando é isotérmico, eu não tenho variação de temperatura. No exercício, fala que eu tenho um arranjo, pistão cilindro, inicialmente com 0,3 metro cúbico de ar. Então, já identifico as unidades como do sistema internacional. 100 kPa e 80 graus Celsius. O ar é, então, comprimido para 0,1 metro cúbico. Então, eu tenho uma redução de volume. Eu tenho uma compressão. Então, aqui já consigo deduzir que o meu valor de trabalho vai ser negativo, de tal maneira que a temperatura dentro do cilindro permanece constante. Qual que é o valor de trabalho? Então, aqui a solução me fala que eu tenho ar e um arranjo de pistão-cilindro comprimido isotermicamente. E tem o esqueminha ali do exercício do lado. Então, fazendo análise, primeiramente, para eu encontrar a pressão. A pressão é de um gás ideal. Eu posso deduzir que seja um gás ideal, porque é o ar. Então, o ar a gente considera como gás ideal, eu calculo pela equação do gás ideal. Então, pressão vezes o volume, vezes a massa, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura, certo? Isso daqui, esse valor total, eu vou chamar de C. Então, a pressão vezes o volume eu chamo de C, para facilitar. E a pressão, então, no caso, se esse restante do exercício massa vezes a constante vezes a temperatura é igual a C, a pressão vai ser C dividido pelo volume. Então, C é uma constante e não varia, já que eu não tenho variação de temperatura, não tenho variação de massa, e o R é uma constante também, então meu C vai ser um valor constante. Agora, eu vou conseguir substituir esse C por V na minha equação do trabalho. Então, eu determinei que o meu P é igual a C dividido por V. O meu C é constante, ele sai da integral direto, o que vai sobrar é 1 sobre V, que eu posso deixar nessa forma, dV sobre V, é a mesma coisa, não mudou nada, certo? Então, eu consigo integrar isso aqui, que vai ser ln de V2 menos ln de V1. Agora, aqui tem uma propriedade de logaritmo que vocês têm que lembrar. Se vocês não lembram, deem uma pesquisada na internet. Quando eu tenho o log, ou logaritmo de alguma coisa menos a outra, é a mesma coisa que eu dividir um valor pelo outro. Então, procurem aí propriedades logarítmicas. Então, log de V2 menos log de V1 é a mesma coisa que o log de V2 por V1, certo? Então, aqui encontrei o resultado da minha integral. Vou somente substituir os valores e encontrei aqui o valor do trabalho, que deu menos 55,5 kJ. Lembrando que esse sinal negativo indica que meu trabalho é de compressão. Meu trabalho está reduzindo o volume, então vai ser negativo, igual eu tinha falado no início. Pessoal, é importante que vocês tentem fazer esse exercício sozinhos em casa. Infelizmente, a gente não consegue resolver num quadro, passo a passo, juntos. Eu também não quero estender os vídeos para não ficar muito cansativos. Então, vocês peguem, pausem o vídeo e tentem resolver sozinhos para entender o passo a passo. É interessante que vocês escrevam esse exercício no caderno, para vocês fixarem melhor, do que só vendo a imagem fica difícil de aprender. Tranquilo? Agora, rapidamente falando sobre processo politrópico. Então, durante os processos reais de expansão e compressão, a pressão e o volume são frequentemente relacionados por PV exponencial de N igual a C. Então, isso se chama processo politrópico.
que esse N me indica como exponencial? Me indica que eu tenho uma curva, então não é sempre linear a relação entre a pressão e o volume, ela é uma curva, né? Aqui substituindo aquela relação que eu comentei com vocês. Então, se eu pegar esse PVN igual a C e substituir lá no P do meu trabalho inicial. Então, CVN elevado, né, C sobre V, perdão, C vezes V elevado a N. Aqui, fazendo a substituição, integrando, vai me dar isso daqui da equação no final. Para um gás ideal, essa equação também pode ser escrita como? Substituindo os valores da pressão para o gás ideal aqui, vai ficar dessa forma. No caso especial, onde o N for igual a 1, o trabalho vai ser no formato de LN, porque a integral vai ser dV sobre V. A integral de dV sobre V é logaritmo neperiano. Aqui é mais por curiosidade mesmo, não precisa se preocupar com esse cálculo. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falando sobre balanço de energia. Então, vou dar a parte inicial do balanço de energia e vou fazer os exercícios com vocês amanhã. Então, lembram do balanço de energia, que é a variação da energia no sistema, ou seja, a energia que entra menos a que sai, é a variação líquida. Na forma de taxa, eu tenho esse pontinho, né, que determina a variação de energia por tempo. Então, tudo que eu divido por tempo, eu chamo de taxa ou fluxo. Para taxas constantes, eu posso adicionar esse intervalo de tempo, então, para o calor, para o trabalho e, como eu falei inicialmente, para a variação de energia. Se eu for fazer essa equação em função da unidade de massa, aqui as minhas variáveis ficam com letra minúscula e a unidade vai ser dividida sempre pela massa. Em um sistema fechado executando como um ciclo, os estados inicial e final são idênticos, que ele inicia num ponto, passa por um ciclo e termina nesse mesmo ponto. Então, para esse caso, a variação da energia vai ser zero, porque a energia final e inicial são iguais, são idênticas. Então, o balanço de energia nesse ciclo vai ser simplificado. A energia a energia que entra menos a que sai vai ser zero. Observando que em um sistema fechado não existe fluxo de massa através de suas fronteiras, o balanço de energia em um ciclo pode ser expresso da forma mais simples. Então, eu posso igualar o trabalho líquido com o calor líquido. Para fluxo, é o fluxo de trabalho ou potência igual ao fluxo de calor do exercício. Então, no ciclo, eu posso simplesmente considerar a variação de energia igual a zero ou o fluxo de calor igual ao trabalho. O calor que é transferido para o sistema indica a entrada de calor na quantidade Q e o trabalho realizado pelo sistema indica a saída de trabalho na quantidade W, que vem do work, né? Então, assim, para resolver o problema, a equação do balanço de energia, ela se torna dessa forma. Então, se o Q é igual a W, e se a variação de energia é igual a todo o calor que entra, menos o trabalho que sai, fica desse formato. Então, variação de energia igual Q menos W. E aqui a tarefinha, são 2 exercícios. Explique a importância da equação do balanço de energia. E aqui eu tenho um exercício. Um tanque rígido inicialmente contém 2 kg de gás ideal e a pressão de 4 atm, 40 graus Celsius. Em seguida, uma válvula é aberta e metade da massa do gás é liberada. Se a pressão final for 2,2 atm, a temperatura final será qual? Então, resolvo o exercício. Postem o resultado no fórum. Qualquer dúvida, estarei online para conversarmos.